Será que vale a pena você colocar um 90 HP ou um 115 HP? Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Basta, vamos falar um pouquinho da comparativa entre essas duas potências. Eu nem ia fazer vídeo hoje, eu vim rapidinho aqui na fábrica, mas eu tô com a blusa da Yamaha, vou falar de dois motores da Yamaha, então bora logo falar deles aqui, né? Beleza? Primeiramente, o que eu queria falar aqui pra vocês, né? É uma das primeiras coisas, por que existe muito essa comparação de 90 com 115, de 150 com 200, se é tão óbvio que um é mais potente que o outro. Primeira coisa que a gente tem que entender é que logo de cara, quando você olha o 90 e você olhar o 115, parece o mesmo motor que só trocou o adesivo, né? Pois é, isso acontece por conta que a gente tem a mesma família de motores aqui. Isso não acontece só na Yamaha, tá? Mas a Yamaha, por exemplo, tem diversas famílias de motores que são o quê? A gente tem aqui um bloco 1.8, 4 cilindros em linha. Ali também tem um bloco 1.8, 4 cilindros em linha. Sabe qual que é a diferença? Teoricamente, a potência em si, lógico, dependendo da família, tem alguns motores que têm algumas vantagens comparadas a outras. Geralmente, alguns motores já vai ter alguma diferença no comando de válvula e tudo mais, mas teoricamente a gente tem o mesmo bloco que troca às vezes somente o módulo. Isso é normal de acontecer até no mundo dos carros, né? Por exemplo, a Yamaha tem 90 e 115, que é a mesma família. Você pega o VMAX 150 e o 175 que lançou agora, é a mesma família. O 200 VMAX e o 250 que são V6 também é a mesma família. Teoricamente, só trocar o módulo já virou outro motor, né? E por isso que gera essa dúvida, porque a gente tem a mesma família, a gente tem o mesmo 1.8, 4 cilindros em linha que a gente tem aqui, a gente tem geralmente o mesmo peso, tá? O motor que pesa um pouco mais de 170 quilos. E qual que é melhor, né? Bom, vale salientar que uma das primeiras coisas que a gente tem que falar, vou focar mais no 90 agora, que o motor de uma família com a menor potência, você colocando em dados teóricos, geralmente é um motor que ele é menos exigido, entendeu? Às vezes ele entrega, por exemplo, o 90 HP, às vezes ele vai lhe entregar os 90 HP num RPM mais baixo do que o 115, entendeu? Às vezes o motor de potência mais elevada, ele tem que rotacionar mais para entregar a potência total. Então o motor de menor potência pode ser mais eficiente, principalmente para trabalho, para você que vai trabalhar no RPM mais baixo. Ele vai estar lhe entregando próximo da potência máxima dele, com RPM mais baixo. Com isso, você vai ter um motor que é melhor também, muitas vezes, para trabalhar. Porque como você trabalha no RPM mais baixo, o motor está lhe entregando quase a mesma potência que o outro, ele vai também estar lhe entregando quase o mesmo torque. Então, a vida útil dele vai ser mais interessante, né? Vale salientar também que ele é mais barato, né? Se a gente pegar aqui o comparativo, vou colocar aqui em médias de 10 mil reais a menos. Isso mesmo. Você pegar um 90, a mesma família do 115, você vai pagar 10 mil reais quase a menos. Aqui vamos dizer que esse aqui custe na casa de 58, o 115 68 mil. Cara, 10 mil reais a menos e o motor vai lhe oferecer as mesmas coisas, tá? Os motores vão vir com os mesmos detalhes ali, com os relógios, com a manete e tudo mais. Porém, aqui a gente tem uma pequena diferença que eu queria trazer entre o 90 e o 115 Yamaha. Logo de cara, o 90, ele é fabricação aqui, ó, Amazônia. Ele é fabricação aqui no Brasil. Ele tem 5 anos de garantia. Isso é uma coisa muito importante a salientar logo de cara. Vindo mais para cá para o 115, deixa eu só desligar o ventilador. O 115 HP ele já é um motor importado, ó. Ele não tem etiqueta aqui. E os motores importados da Yamaha no momento, a maioria deles, mesmo a gente tendo a opção de escolher os mesmos itens lá do 90, estão vindo com manetes de embutir, tá? E eles têm a partir daqui, ó. Mas teoricamente é a mesma coisa. Indifere a questão de usabilidade do motor e tudo mais isso aqui. Só que o que a gente tem algumas coisas de vantagem para o motor de maior potência. Além dele ser mais caro, a gente sabe que o 115 ele tem menos garantia. Beleza, porque ele já é importado comparado ao 90 que é aqui do Brasil. Porém, a gente tem que olhar numa questão importante, relação de peso e potência. Isso é uma coisa muito importante, porque quando você tem o motor mais potente da família, ou seja, o 115 comparado ao 90, ele vai ter mais potência, ele vai andar mais. E sabe o que vai acontecer? Ele não vai pesar mais. Então, em questão de esportividade, velocidade final, não é somente esses 25 HP a mais que vai fazer a diferença. É também a questão dele pesar o mesmo tanto, geralmente. Tipo assim, o mesmo peso. Às vezes a diferença é menos de 4 quilos que tem de um motor para o outro da mesma família. Então você colocar potência sem acrescer peso na embarcação possibilita muitas vezes você pegar uma embarcação, por exemplo, essa aqui,
com 90 HP vai andar, vamos dizer, 42 milhas. Essa aqui com 115 vai ter o mesmo peso, então ela vai navegar teoricamente quase tudo igual. Bem linear, parecido com 90, e só vai ter diferença em alta rotação, porque é aí que o motor vai ter a potência a mais, e aí, por exemplo, pula de umas 42 para umas 46, 47 milhas. Então, sim, você tem um ganho bem interessante e expressivo, diferente, por exemplo, lógico, vou estar dando só um exemplo, mas é diferente o ganho de você sair de um 115 para um 150, muda o bloco, beleza, só que aí você está crescendo também peso, aí você coloca 40, 50 quilos a mais, que modifica a navegação da embarcação, entendeu? Então, além da embarcação navegar mais com 150 HP, só que ela vai ser diferente, ela vai se comportar diferente, porque 40, 50 quilos a mais numa embarcação, gente, modifica o centro que a gente tem aqui, o centro de gravidade dela, entendeu? Então, utilizando um motor, como eu falei, de maior potência da mesma família, teoricamente ela vai se comportar muito parecido. Então você não vai ter, digamos, um susto muito grande de ser trocado 90 por 115. Bom, vale a pena você fazer essa troca? Vamos falar em questões agora, né, que a gente usa muito e conhece. Bom, aqui a gente consegue ver que o 90 está num barco de trabalho, né? Cortar aqui porque tá tendo coisa aqui de político direto. Então, você pode ver que o 90, como eu falei, ele é muito interessante, um motor de menor potência para trabalho, porque o torque, vamos esquecer o 90 HP, o torque, a capacidade de empurrar carga de um motor da mesma família é parecido. Lógico que o 115 tem mais capacidade, mas o 90 não vai deixar muito a desejar comparado ao 115. Por exemplo, um barco de 10 pessoas que está com 90 e você pôr o 115, em baixa rotação, o 115 não vai empurrar muito mais. Ele vai empurrar em alta rotação, mas em baixa, média, não vai ter muita diferença. Então, para trabalho, um motor de menor potência da família, por exemplo, o 90, se torna interessante. Agora, em questão de esportividade, não tem para onde correr. Esses 10 mil reais a mais, Lucas, vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Vai andar mais e o consumo, deixar para finalizar no consumo, vai ser quase o mesmo nas médias e baixas rotações, tá bom? Então, por exemplo, você pega esse 115 aqui, você não vai navegar toda hora os 6.000 RPM, né, que é a rotação máxima de ambos os motores. Então você numa média de 4.000, 4.500 RPM aqui na aceleração, olhando aqui no tacômetrozinho, ele vai ter um consumo relativamente muito parecido com 90, entendeu? Então, em velocidade de cruzeiro, o motor mais potente vai lhe dar quase o mesmo, não vou dizer igual, mas vai lhe dar quase o mesmo consumo que um motor menor, sendo da mesma família, entendeu? Só que a diferença de consumo vai vir só em alta, quando o motor vai dar a diferença de velocidade, vai dar a diferença tudinho que você vai sentir. E aí, lógico, não tem pra onde correr. Cavalo que anda é cavalo que bebe. Mas em questão, como eu falei, se preço a mais, vai fazer sua embarcação andar a mais, vai fazer sua embarcação ser mais esportiva, vai fazer você chegar mais rápido nos locais com o mesmo peso e gastando um pouco mais de combustível. Então, finalizando aqui, você que quer um barco esportivo, quer um barco que quer andar mais e não está muito preocupado com o valor, coloque o maior motor da família, por exemplo, o 115. Você que vai trabalhar, principalmente quem vai trabalhar, está preocupado com o valor, porque ela tem que tirar o ganho dela do trabalho e tudo mais. Tem a questão de manutenção, cara, 90 HP, se for comparar com 115, tem 2 anos de garantia a mais, cara. Fabricado aqui no Brasil, é a mesma máquina, vai empurrar quase a mesma carga, então eu recomendo muito. E também para você que quer passear, o 90 também é uma opção excelente também, né? 10 mil a menos para quem quer passear, para quem não se importa com velocidade final, com diferença de nada disso, também o 90 é uma excelente opção. Agora, como eu falei, esportividade, meu amigo, 115 vai ser muito diferente, né, Tô? Tem um 115 VMAX no meu barco que dá 56 milhas. Se fosse um 90, mesmo utilizando um hélice de passo grande e tudo mais, eu não ia conseguir chegar a 90 milhas. E querendo ou não, navegar essas velocidades a mais final faz uma diferença para mim, tá bom? Se gostou, se inscreve no canal. Vai com mais forte, vai de Titã.